Questão número 3 do nosso material, uma questão de deslocamento do equilíbrio, Unitim 2024, caderno 1, que ele fala o seguinte: a reação entre dióxido de enxofre e oxigênio diatômico gasoso forma o trióxido de enxofre gasoso, que se caracteriza por duas fases do método de obtenção do sulfato de hidrogênio. Ocorre a seguinte reação: o SO2 reage com O2, formando 2SO2. Beleza. Para aumentar o ganho da reação é necessário. Para aumentar o ganho da reação, eu quero deslocar a reação para a direita. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 mols, eu vou escrever aqui de novo, porque eu vou fazer algumas observações, tá certo? Pra gente. Eu tenho aqui, ó, 2 mols de SO2 mais O2 produzindo 2SO. Aqui acho que houve um errozinho aqui, é um 3, consertem aí, tá? Se tiver errado, conserta um 3. E ele me fala uma coisa muito importante, que libera energia. Se libera energia, eu posso dizer o seguinte, que o sentido direto é exotérmico e o sentido inverso é endotérmico. E eu quero deslocar esse equilíbrio para a direita, para aumentar o ganho, ou seja, para aumentar o SO3. Então tem alguns fatores, tipo, primeiro, vamos falar sobre a concentração. Já que eu vou falar de tudo logo aqui para a gente, né? Primeiro, eu posso aumentar a concentração do SO2 e aumentar a concentração do O2. Por que, Sandrão? Ou diminuir a concentração do SO3. Então eu posso aumentar a concentração do SO2, porque aonde eu aumento, eu desloco no sentido contrário. Então, por exemplo, SO2 e O2 estão do reagente. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu desloco para o produto. Ou diminuir a concentração. Se eu diminuir a concentração, eu desloco no mesmo sentido. Se o SO3 está no produto e eu vou diminuir a concentração de quem está no produto, eu vou deslocar para a direita. Ou seja, eu diminuo nesse exato momento, vamos supor, diminuir agora, mas logo depois ele começa a aumentar de novo. Ele diminui, mas logo depois começa a aumentar de novo. Certo? Então esses são os fatores que vão deslocar o equilíbrio, beleza? Para a direita. Isso em relação à concentração. Em relação à temperatura, por exemplo, a temperatura, o aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico, que está para a esquerda. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é o quê? Diminuir a concentração. Porque se eu diminuir a concentração, eu desloco no sentido exotérmico. E nessa reação, o sentido exotérmico está para a direita, também vou aumentar a concentração de SO3. O outro fator que pode me ajudar é a pressão. Bacana? Beleza. Então, como é que eu sei qual o lado que eu vou deslocar, Sandro? Fácil. São todos gasosos, não são? Então vamos somar o número de mols somente dos gasosos. Aqui não aparece é 1. 2 mais 1, 3. Quer dizer que eu tenho 3 volumes. E aqui eu tenho só 2 volumes. Então olha só, para eu deslocar para a direita, eu tenho que deslocar para o lado que tem menor volume. Então, para que isso ocorra, eu tenho que aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, meu querido aprovado, eu desloco para a direita. Ou seja, aumentando o meu ganho de SO3. Então, esses são os fatores, né, que vão me ajudar aqui, olhando a reação, que pode fazer com que eu desloque para a direita. Então, vamos lá. Diminuir a pressão, falso, eu tenho que aumentar. Aumentar a temperatura, falso, eu tenho que diminuir. Diminuir a temperatura, verdadeiro. Manter a temperatura constante, não. Catalisador, o catalisador, ele não influencia o deslocamento do equilíbrio, ele aumenta a velocidade da reação. Lógico, se ele aumenta a velocidade da reação, o equilíbrio é o mesmo, só que eu vou atingir ele mais rápido. Então, terceira questão, letra C, ok?